mês interminável com leituras aleatórias. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e bem-vindos ao primeiro vídeo de leituras do ano de 2020. Finalmente estou pronto para apresentar para vocês todas as leituras que eu fiz no mês de janeiro e mostrar uma pilha talvez surreal de livros que eu quero ler em fevereiro. Janeiro foi o mês que aconteceu a Maratona Literária de Verão promovida pelo Geek Freak, o Vitor Almeida. Vocês podem conferir vídeos aqui no canal com a nossa pilha de livros que queríamos ler, um vlog mostrando tudo que a gente leu, então não falta conteúdo para vocês saberem como é que foi o meu ritmo de leitura em janeiro, mas eu vou comentar aqui com vocês todos os livros que eu li, a minha opinião sobre eles e até mesmo os que eu deixei de ler e o que eu vou ler em fevereiro ou vai ficar mais pra frente. Vamos conversar. Bom, começando janeiro, no dia 1º, ou na verdade no dia 2, eu acho, não lembro agora, eu li Buracos Negros do Stephen Hawking. Isso aqui é um livrinho publicado pela Intrínseca aqui e traduzido pelo Cássio Arantes Leite. Esse é o meu primeiro contato com alguma obra do Stephen Hawking. O Lucas foi a pessoa que já leu outras obras do Stephen Hawking e na verdade isso aqui é um discurso que ele fez em um evento e daí fizeram a transcrição desse discurso para um livro, assim como já fizeram com discursos da Chimamanda. Eu achei um livro um tanto quanto interessante. Em alguns momentos eu dei uma boiada de leve, eu tive que parar, reler de novo, entender o que era para ser entendido e passar por cima daquilo que eu não ia compreender. Na verdade, passar por cima daquilo que não fazia muito sentido para mim e dar muito enfoque. Até porque eu sou um tanto quanto leigo quando o assunto é estrelas. Mas de certa forma eu adorei ter esse contato com o discurso do Stephen Hawking porque me deu uma percepção mais profunda sobre buracos negros. E quando eu falei que eu não entendi muito bem o que está escrito aqui é porque eu acho que pra mim funcionaria muito mais visualmente esse discurso. Se eu vejo alguém falando, a minha compreensão é muito melhor. Mas de certa forma me deixou curioso para ler os livros do Stephen Hawking. Esse foi o primeiro livro terminado do ano e o livro também pré-maratona. Como eu falei pra vocês no vlog durante a primeira semana, que era a semana de apoiadores do canal do Vitor, eu li 2 livros que eram os livros de desafios de 2019, inclusive esse vídeo também já saiu aqui no canal. E o primeiro terminado foi Rua Maravilha do Gabriel Mar. E gente, Rua Maravilha, eu tava com muito medo e muito receio de entrar em contato com essa história, já que eu já tava com um pouco de ranço, não é ranço não, mas eu tava cansado de ler livros jovem adultos que parecem que são os mesmos livros. Eu falei muito sobre isso ao longo do ano de 2019 e eu realmente estava e ainda estou cansado de livros que parecem que são as mesmas coisas e livros que parecem que saíram do Twitter. E quando eu vi esse lançamento do Gabriel, fiquei com muito medo de Bem-vindos à Rua Maravilha ser mais um desses livros. Só que não é. Eu acabei me surpreendendo positivamente. Bem-vindos à Rua Maravilha vai contar a história de um garoto chamado Igor sem sobrenome. Ele já tá vivendo a fase da vida em que ele tenta se achar no mundo da sociedade de trabalhos e conseguir lutar pelo seu espaço. Ele é um autor, ele escreve peças e eis que um dos namorados dele leu a peça, acha muito boa e divulga para um diretor super conhecido. Esse diretor se apaixona pela peça, entra em contato com o Igor e daí toda a trama de Bem-vindos à Rua Maravilha vai se desenvolver. A gente vai conhecer mais sobre a história do Igor, mais sobre as pessoas que rodeiam ele, tantos amigos, tantos atores que vão fazer parte da peça, os familiares, enfim, a gente vai conhecer realmente a vida do Igor e quem é essa pessoa que inclusive não tem sobrenome. Eu achei o início do livro super empolgante, eu consegui ler 20% dele, é um livro de 400 páginas, eu consegui ler esses 20% muito rápido, com muita vontade de conhecer o Igor, essa peça dele, ver essa peça sendo produzida, então eu fiquei muito curioso mesmo. Só que a partir dos 20%, lá para 25%, o livro dá uma mornada, que é o momento em que a peça está de fato sendo produzida. O Igor é um dos atores selecionados para compor o elenco, e daí eu acho que esse foi o momento em que o livro pecou. Ao mesmo tempo em que esses atores, que são muitos personagens, vão sendo introduzidos pra gente junto com as suas histórias e o porquê deles estarem ali, a vontade deles serem aqueles personagens criados pelo Igor. Foi interessante conhecer essa parte, mas eu acho que ela acabou se tornando um tanto quanto não trabalhada no sentido de aprofundamento. Na verdade, eu acho que o livro ele mostra sim as histórias desses personagens não de uma forma superficial, mas como eles estão parados no mesmo lugar, dá uma sensação de que o livro está parado. Então esse meio aí acaba sendo bem morno, bem uma coisa que diminui a velocidade de leitura. Eu pelo menos senti isso. Em muitos momentos eu também fiquei incomodado com o Igor parecer que ele não era o dono da peça, na verdade o escritor da peça. Quando ele via aqueles atores protagonizando seus personagens, eu não vi tanto assim uma conectividade do Igor pensando como ele tinha construído, de onde aqueles personagens vieram e de onde aquela história de Bem-vindos à Rua Maravilha veio, sabe? Parecia que o Igor era um ator componente do elenco e não necessariamente o roteirista, o idealizador daquela história. E isso também acabou me incomodando. Porém, como eu falei pra vocês, eu tava com esse medo de ser superficial, de ser mais uma história jovem adulto
adulto que seria como qualquer outra. Inclusive no quesito de narrativa, eu falei, ai meu Deus, o final vai ser ruim, eu vou ver um novo jovem adulto em que os personagens têm os problemas pessoais, com família, com todo o resto, e que vai ser tratado de forma superficial, vai ser daquele negócio do tipo, ah, e foi assim e acabou. Eu tava com muito medo disso, pelo andar da carruagem eu tava achando que ia ser isso, mas de novo me surpreendi positivamente. Tinham horas que o Igor agia de uma forma com os outros que eu falava, querido, você tá criticando no outro aquilo que você é, como você não percebe isso? E depois o narrador conta pra gente que o Igor percebe isso nele também, esses problemas que ele tanto criticava e a forma como ele agia com a mãe, com a tia, com os amigos em sua volta, a relação com o pai. Então eu fiquei, caramba, obrigado por você explorar esses assuntos, Gabriel, e não tratar de qualquer jeito. Então, de modo geral, eu acho que o livro foi bom, eu dei 4 estrelas pra ele, perdendo uma estrela por esses momentos aí que eu falei que me incomodaram, e também eu achei que foi um ótimo primeiro livro do Gabriel. Eu não sei se ele já escreveu outros livros e acabou não publicando, mas como lançamento foi um ótimo livro, porque teoricamente a tendência é melhorar, né, com a experiência. Então eu vejo muito potencial no Gabriel. Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Mariamoto TV, o canal dele é maravilhoso, então foi muito bom ver esse lado autor do Gabriel, eu gostei bastante. E fica aqui a recomendação, caso vocês gostem dessa vibe, lembrando que é um jovem adulto, um novo adulto, assim. Se você gosta desse tipo de livro, eu recomendo pra você, porque talvez você se interesse bastante. Agora, Iago, meu filho, bem-vindos à Rua Maravilha só pra quem gosta de jovem adulto? Eu acho que sim, gente. Eu acho que é um livro que se comunica bastante com quem gosta desse gênero, ou que tem certa afeição, ou que já leu livros desse gênero e gostou. Você que é uma pessoa que não gosta do estilo do jovem adulto, talvez esse livro não seja pra você. Só pra lembrar que o link de cada livro vai estar aqui no box de descrição, pra vocês conhecerem mais. E se vocês quiserem comprar, compra com o nosso link, pelo amor de Deus, porque isso vai ajudar a gente a pagar as contas no fim do mês. O outro livro que era pra ter sido terminado em 2019 foi O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. E, gente, eu tenho uma relação muito esquisita com o Zafón, porque eu gostei muito desses 2 livros dele, só que eu não consigo expressar em palavras, do tipo fazer uma resenha pra cada um desses livros, porque é um sentimento um tanto quanto confuso e contraditório. O elemento de surpresa e de suspense me instiga bastante. Só que quando eu paro pra pensar nos finais dos livros, tanto da Sombra do Vento quanto do Jogo do Anjo, eu não consigo lembrar do final da história do personagem, e sim da história que o personagem está investigando, entende? Porque eu acabo me envolvendo muito mais com essa história que ele investiga, todo o desdobramento que vai acontecer, lembrando o passado, porque sempre o passado atormenta os personagens principais. O acontecimento de outra pessoa vem atormentar o narrador e ele precisa resolver aquela situação, acabando com seu psicológico e seu emocional. Então eu gosto bastante dessa parte, só que a história do próprio narrador não me interessa tanto, em alguns momentos até me interessa, só que assim, o final eu já meio que eu deixo de lado. Eu preferi muito mais A Sombra do Vento que O Jogo do Anjo. Os 2 livros eu li em e-book, mas eu comprei o terceiro num sebo, e ele é bem mais fino que O Jogo do Anjo, então eu pretendo ler o quanto antes para não perder essa história, porque todos esses livros, todos esses 4 livros da série, eles se intercalam de uma forma que você não precisa ler nessa ordem. Você pode ler em qualquer ordem que você vai entrar em contato com esses personagens, ou seja, vai ter elemento de todas as histórias nesses livros. Então eu não quero esquecer os elementos do Jogo do Anjo. Eu tenho certeza que alguns detalhes da Sombra do Vento que apareceram no Jogo do Anjo eu acabei perdendo, porque eu não lembrava, mas de grosso modo isso eu acho que não interferiu tanto assim na minha leitura, porque o principal da história da Sombra do Vento eu lembrava. Eu falei isso no meu vlog e peço agora também pra vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês já leram o livro do Zafón? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber qual foi seu livro favorito da série, ou até mesmo se você já começou a entrar em contato com as obras dele. Pro Jogo do Anjo eu ainda não decidi, mas eu acho que eu dei 4 estrelas ou 3,5, eu tô pensando ainda. Porque eu dei 4 pra Sombra do Vento, então eu acho que eu não vou dar 4 também pro Jogo do Anjo. Mas também não quero dar uma nota tão baixa, porque eu realmente gostei do livro. Eu acho que eu vou ficar com 3,5. E já com a maratona acontecendo efetivamente, eu comecei e terminei o segundo livro que eu li da Helena Ferrante, chamado Um Amor Incômodo. Essa noveleta de 173 páginas, traduzido pelo Marcelo Lino, diretamente do italiano. E, gente, eu não vou comentar tanto aqui sobre essa história, porque eu fiz um vídeo resenha sobre ele, na verdade um vídeo discussão, trazendo outros assuntos, inclusive Helena Ferrante, então vou deixar esses comentários para vocês assistirem a resenha. Mas foi um livro que mexeu bastante comigo, porque ele se trata do luto, e a questão da narrativa, junto com a Helena Ferrante, me traz muitos pensamentos e muitas discussões. É um livro que eu fiz algumas marcações aqui com post-it, e também durante o livro eu fiz umas anotações, porque eram momentos muito essenciais. Aqui a gente tem uma discussão, na verdade uma discussão não, uma análise de uma relação de mãe e filhas. A Adélia, ela descobre que a mãe dela morreu, então ela volta para Nápoles para realizar todos os trâmites necessários depois da morte da mãe. E daí ela começa a repensar na relação das duas, como foi a vida da mãe na criação delas, como foi a vida da mãe com relação ao casamento, na infância, as escolhas que a mãe levou, o que difere a mãe dela e dela mesma, sabe? São pensamentos assim muito profundos e essenciais que me fizeram pensar bastante sobre a vida.
vida. E principalmente, como eu falei pra vocês, a questão do luto, que é um tema um tanto quanto sensível ainda pra mim. Inclusive, peço recomendações de vocês de livros que tratem desse tema, porque eu acho que eu ainda preciso ler bastante. E quero ler bastante. Enfim, foi um livro que eu dei 4 estrelas e espero que vocês gostem da resenha, discussão que eu fiz sobre esse livro aqui. Não deixem de assistir. Não sei quando vai ao ar, porque a programação desse canal está uma bagunça. Na verdade não tá bagunça, mas o tempo tá muito corrido, porque tem muito vídeo pra encaixar em poucos dias. Então não sei quando essa resenha vai sair, mas quando sair não deixem de assistir. Então por isso também ativa o sininho pra vocês receberem a notificação de quando esse vídeo sair. Inclusive quero ler mais Helena Ferrante, porque eu gosto bastante da narrativa dela. Por mais que ela seja confusa em alguns momentos, eu gosto bastante. Deixem nos comentários também se vocês já leram algum livro da Helena Ferrante e qual foi. O outro livro terminado nessa maratona foi Vozes Negras, essa coletânea de contos da Amanda Condassi, Flor Priscila, Isa Souza, Maria Ferreira e Pétala Souza. E gente, eu falei pra vocês no meu vlog que ia conversar com vocês sobre esse livro, então vamos lá. Primeiro assim, esse foi um projeto incrível que eu apoiei no Catarse. Eu sinto muito orgulho de ter apoiado, porque eu sinto muito orgulho desses livros estarem circulando agora, principalmente para os autores iniciantes terem seu espaço de publicação. Ele veio com esses 2 adesivos, marcador, eu achei bom demais ter apoiado. Só que vamos aos contos. O primeiro deles é o da Maria, que trata do assunto sobre relacionamento e principalmente problemas que só uma mulher negra vai viver. Eu achei extremamente essencial, mas também achei uma certa imaturidade na escrita. Como é o primeiro conto da Maria, se eu não me engano, o primeiro conto publicado, é super normal, né, gente? É a primeira vez que tá escrevendo e principalmente eu acho isso depois de ler tantos livros. Ter contato com as histórias faz com que a gente adquira certa maturidade no sentido de leitor também. Você entrar em contato com uma história de um autor recente é diferente de você entrar em contato com uma história de um autor experiente. E isso faz parte da vida. E eu falo isso de um modo geral para Vozes Negras. Eu achei os contos realmente uma certa imaturidade na escrita e que não funcionou pra mim, mas vamos conversar mais sobre isso. Depois veio o conto da Flor Priscila, que foi um conto mais fofinho no sentido de mostrar pra gente a história de uma jornalista desde o seu início de carreira até onde ela chega no final, não no final, mas já evoluída, entrando em contato com uma nova repórter negra e contando sua experiência e que o mundo tá diferente e que mesmo enfrentando dificuldades as coisas vão dar certo. Eu achei muito esperançoso nesse sentido e me lembrou muito uma fanfic de um contato da Glória Maria com a Maju. E eu achei isso um tanto quanto interessante. O da Isa Souza e o da Pétala Souza era o conto que eu tava mais curioso, porque são 2 irmãs escrevendo um conto. Eu fiquei pensando, vão ser 2 protagonistas, cada uma escreveu uma, como é que vai ser isso? E não foi desse jeito que eu tava pensando. É um conto que tem diferentes perspectivas de narradores, narrador na primeira, segunda e terceira pessoa. O da segunda pessoa inclusive me lembrou A Quinta Estação, e as autoras declaram isso no final do conto, depois quando fazem um agradecimentozinho. Elas falam que essa segunda pessoa era na verdade uma homenagem a N.K. Jemisin, que é a autora de A Quinta Estação. E por fim, o conto da Amanda Condassi foi, eu acho que o melhor conto no sentido de narrativa pra mim. Ele me deu uma certa esperança, na verdade, aquele conto fofinho e esperançoso contando a história de uma menina que é filha de catadora de lixo e que ela vai lutar pra conseguir seu espaço e finalmente conseguir aprender balé. Mostrar pra gente que ela quer, ela precisa e ela pode dançar balé, e ela precisa realmente, na verdade mesmo, é de uma oportunidade. Todos os contos, como eu falei pra vocês, em geral, eu acho que ele vai funcionar melhor pra um leitor iniciante ou até mesmo pessoas que não tiveram contato com histórias de protagonistas mulheres negras. Então o que eu decidi fazer? Não vou ficar com Vozes Negras parados na minha estante, sendo que esse livro na verdade pode funcionar e tocar a vida de outra pessoa de forma diferente que me tocou. Um livro que vai dar o pontapé para ela ter um gosto pela literatura ou até mesmo ser uma autora, se sentir representada. Também não vou botar esse livro numa biblioteca, porque, gente, desculpa, mas todas as bibliotecas que eu visito, elas são meio esquecidas aqui no Rio de Janeiro. Não tem rotatividade de livros, não tem pessoas indo lá pegar livros para ler, isso é uma tristeza, infelizmente isso acontece. Eu quero muito pensar em um plano para fazer com que esse quadro seja diferente, pensar no modo de mudar essas imagens das bibliotecas, mas com Vozes Negras eu acho que essa solução precisa ser mais urgente. Então o que eu vou fazer? Dar pra minha mãe, que ela é professora no município aqui do Rio de Janeiro, pra ela sortear na sala de aula e dar esse livro pra uma menina, pra uma garota que talvez precise desse livro na vida e ela não sabe disso ainda. Então é isso que eu decidi fazer com Vozes Negras. É um livro maravilhoso que eu amei demais? Não. Me arrependo de ter apoiado? De jeito nenhum. Fico muito feliz de ter sido uma das pessoas responsáveis por fazer com que esse projeto tivesse saído do papel e vindo para o mundo impresso na forma de papel também, né? Mas
mas vocês entenderam, ter saído do mundo das ideias e vindo pro mundo real. Fora que as ilustrações do alemão são perfeitas demais. Enfim, essa solução que eu pensei para Vozes Negras, vou doar esse livro de forma que sorteio para uma escola do município do Rio de Janeiro. E se essa pessoa que ganhar esse sorteio não gostar do livro, vou deixar um bilhete para ela repassar esse livro, pelo menos que esse livro saia iluminando a vida de outras pessoas, né? É melhor do que deixar ele parado. Enfim, gente, é isso que eu tinha para falar de Vozes Negras. Vamos para o próximo livro. E esse livro é o Iluminado e ele vai entrar, gente, na categoria de roubo. Porque na maratona vocês viram que eu li até a página 236. Aí nessa última semana de janeiro eu li mais um pouquinho só. Não foi muito, mas eu efetivamente acabei esse livro, se eu não me engano, dia 4 de fevereiro. Por isso que ele vai entrar na categoria roubo. Porque na verdade terminei em fevereiro. Que foi quando o momento que eu falei assim, não, chega, eu vou sentar e ler este livro. E li bastante. O Iluminado é o livro favorito de muitas pessoas. E sendo ridículo do jeito que eu sou, o que eu fiz? Eu li esse livro procurando defeito. E falo pra vocês que não achei. Uma coisa que eu sinto com esses livros do Stephen King antigos, né, da época dos anos 70, 80, eu não li nenhum desses livros recentes que ele tá lançando ainda, é que eles são muito parecidos no estilo de escrita. Todos esses que eu já li, o Iluminado, Carrie, Saco de Ossos, It, a Coisa, todos eles têm o mesmo estilo de contar a história, que é um narrador em terceira pessoa, mas que ele muda o estilo de narrativa de acordo com o momento que está se passando. Por exemplo, você está contando uma história antes do Jack conseguir um emprego, tá uma narrativa leve, tranquila, daí o Jack vai sofrendo influência do Overlook, então o narrador começa a ficar mais agressivo, xingar os outros, mostrar que odeia tudo, então tipo, o narrador é influenciado de acordo com o momento que está se passando do livro. E isso é muito comum desses livros que eu li do Stephen King, e eu fiquei pensando, será que é a mesma fórmula que o Stephen King usa em todos os livros? Mas é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Do que o pessoal diz de Nicholas Sparks e, por exemplo, do que eu vejo com Rick Riordan, que existe uma fórmula de se construir a história, de falar certas coisas, e o Stephen King não, gente. Ele aborda assuntos muito importantes como alcoolismo, racismo, violência contra a mulher. Em todos esses livros que eu já li dele, ele aborda de forma diferenciada, de forma que constrói e ajuda a construir o personagem, constrói a história, e é incrível. Eu fiquei apaixonado mesmo já sabendo a história do Iluminado. Eu já tinha visto o filme é um tanto quanto marcante. Eu preferi o livro, ainda mais depois que eu soube do caso de abuso que o Stanley Kubrick fez com a atriz, né, a que fez a Wendy. Mas de qualquer forma, a minha crítica é mais pelo desenvolvimento da história. Aqui a gente vê muito que é o hotel, o Overlook, influenciando o Jack Torrance. Não é uma coisa momentânea, é um lugar que tem muita concentração de emoções. E daí tudo que o Overlook viveu, todos os assassinatos, os crimes, as pessoas que passaram pra lá, deixaram um pedacinho delas. Daí o Overlook se tornou quem ele é aqui nessa história. E toda a influência que ele causa no Jack e o desejo dele ter o Danny. E já falo pra vocês também que estou doido pra ler o Doutor Sono, não quero esperar muito tempo pra ler essa continuação, parece ser tão boa quanto o Iluminado. Mas enfim, o Lucas já fez resenha aqui no canal, o João do Sinceroteca também já fez resenha, vou deixar os dois links no box de descrição. Lá eles contam melhor pra vocês a história e a opinião deles sobre o Iluminado. E, gente, é incrível, eu fiquei apaixonado demais por este livro aqui. E procurando o erro, eu consegui ficar apaixonado. É o tipo de livro que passa nessas 400 páginas e você nem sente, porque a história toda tem um entretenimento, não tem uma parte meio morna, uma parte mais calma, assim, não. Até as partes antes de proceder o final, elas têm emoção, elas têm uma coisa pra te contar, elas fazem parte da construção dos personagens e da trama em si. Amei demais o Iluminado e 5 estrelas, talvez favoritado, ainda não decidi. Porque entre esse e It, a Coisa, eu ainda fico com It, a Coisa. Mas quem disse que eu preciso escolher só um, né? Por isso que eu ainda não decidi se vai ser favorito ou não. Tá, esses foram todos os livros terminados em janeiro, né? Tirando o Iluminado. Mas enfim, agora eu vou falar pra vocês a continuação da maratona e o que eu pretendo continuar lendo em fevereiro. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Pequenas Grandes Mentiras, escrito pela Liana Moriarty, também publicado pela Intrínseca. Gente, quase que a Intrínseca patrocina todo esse vídeo aqui, hein? Na maratona eu li até a página 108, eu já dei uma adiantada depois que a maratona acabou. Ele é traduzido pela Dalgisa Campos da Silva e, gente, eu estou extremamente viciado nesse livro. Sabe aquele livro que você não quer parar de ler? É esse aqui. Eu fui dormir tarde e acordei cedo, acordei mais cedo do que o previsto pra poder ler antes de fazer as obrigações do dia. Eu precisava ler mais um pouco de Pequenas Grandes Mentiras. Inclusive quero acabar hoje, que esse vídeo está sendo gravado, eu quero acabar este livro. Faltam mais de 100 páginas, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso hoje, mas eu preciso ler logo porque eu estou desesperado. E que contradiz muito o que eu esperava deste livro, porque eu já vi a série, eu me apaixonei demais pela série produzida pela HBO. A gente já fez vídeo indicando livros por personagens de Big Little Lies aqui no canal, vocês podem conferir nos cards aqui em cima. Eu tava achando que o livro não chegaria a ser tão bom quanto a série, mas que traria esse gostinho assim da série, que ia me lembrar, ia ficar, caramba, essa
essa série é realmente muito boa. Mas não, gente, eles estão sendo bons em diferentes níveis, porém os dois estão sendo viciantes iguais. Então eu quero acabar logo esse livro, discutir com vocês, quem sabe trazer uma resenha aí. O Lucas já leu esse livro, então a gente pode trazer uma resenha em conjunto. Se você gosta dessa ideia, já deixa seu joinha aqui no vídeo, porque tem muita coisa pra falar sobre esse livro, muita coisa sobre esses personagens que são tratados aqui, muitos pontos a serem levantados. A narrativa é maravilhosa, a Liane Moriarty escreve de um jeito maravilhoso este livro. Eu estou fascinado, tá me instigando a ler mais livros da autora, que eu sei que tem outros títulos aqui no Brasil já, então quem sabe eu vá ler esses outros livros. Já leu alguma coisa da autora? Deixa aqui nos comentários pra eu saber qual foi o título que você gostou, que quem sabe eu leia também. Mas enfim, quero logo acabar Pequenas Grandes Mentiras, porque tá sendo viciante demais. Depois de acabar Pequenas Grandes Mentiras, eu quero acabar também Terra em Chamas, do Bernard Cornwell, o 5º volume da série Crônicas Saxônicas. Este livro eu estou na página 224, eu não li depois da maratona, ele tem 376, acho que dá pra acabar bem rápido. O problema dele são os capítulos longos, enormes, então me desmotiva um pouco a ler, mas eu acho que dá pra ler numa sentada, tipo gastar umas 2 horas pra ler esse livro, e eu acho que vai ser isso mesmo, gente. Me enganei, e enganei vocês. Eu tô, na verdade, na página 133, a outra parte começa na 224, então eu quero ler essa outra parte toda. Faltava mais do que eu esperava. Droga, altamente iludido, mas vou pretender acabar esse livro em fevereiro mesmo. Outro livro que eu comecei a ler em janeiro e que eu pretendo dar continuidade em fevereiro é Na Hora da Virada, da Andy Thomas. Eu tô na página 98 e preciso ler até a página 158 pra discutir o momento que a gente leu. Eu acho que eu não vou acabar esse livro em fevereiro, mas vou dar continuidade a essa leitura esse mês. Tá sendo uma leitura tanto quanto gostosa, proveitosa, não tô odiando nem nada do tipo, mas também não tá sendo tão boa quanto O Ódio que Você Semeia, eu acho, né? Mas eu também tô bem no início, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento aí. Eu comento mais sobre ele no meu próximo vídeo de leituras, ou quem sabe nas nossas redes sociais, então não deixem de acompanhar a gente no Instagram e no Twitter. Outro livro que eu acho que dá pra acabar esse mês de fevereiro é Noites Brancas, do Dostoiévski. Ele é bem curtinho, é um conto, uma novela, não sei. Ele tem 82 páginas de história, se eu não me engano, e tem um pós-facilzinho, então ele tem um total de 87 páginas. Eu tô na página 27, então faltam 60 páginas pra acabar. Eu acho que dá pra acabar realmente num dia. É só eu sentar e ler, então vou botar aqui pra acabar em fevereiro esse livro também. Já o Retorno de Brideshead, do Evelyn Waugh, eu não vou acabar esse livro em fevereiro não. Eu dei uma desmotivada nesse livro, como eu falei pra vocês no vlog, porque é um livro que eu li a revistinha que veio na tag. Essa revistinha aqui, pra eu conhecer mais sobre o autor e quem sabe me empolgar. Só que aconteceu o contrário. O autor é um extremo babaca. De acordo com essa revistinha aqui, ele fazia pessoas chorarem, ele não gostava de ninguém, ele era altamente tóxico, ele era altamente católico e muito escroto. As pessoas ficavam falando pra ele, ah, como é que você é católico e escroto, né? Não pode ser isso. Ele, ah, imagina se eu não fosse católico, eu ia ser mais escroto do que eu sou. Sabe, esse tipo de pessoa que eu detesto. Então eu acabei pegando um pouco de ranço. Não tem nada disso até agora, mas eu vou lendo o livro imaginando ele escrevendo, aí eu fico um pouco com raiva. Então eu tenho que saber separar a obra do autor nesse caso. Eu acho que eu vou conseguir ler sim, não vou abandonar este livro, porque eu sei que ele é recomendação e quem sabe traga ensinamentos positivos, uma experiência boa de leitura, por mais que o autor seja um babaca. Mas vamos ver como é que vai ser, então eu vou dar prioridade àqueles outros livros que eu mostrei pra vocês agora em fevereiro, e esse aqui vai ficar como segundo plano. Se eu acabar tudo que eu quero ler, talvez eu pegue esse aqui, ou só quando eu tiver vontade de pegar pra ler. Então fica aqui essas 57 páginas que eu li em janeiro, porém não vou continuar em fevereiro, talvez. E agora o último livro antes de fazer o sorteio. Minha gente, que sorteio é esse? Vocês não sabem o que tô falando? Tem um vídeo aqui no canal sobre as metas de 2019 e 2020, como é que as coisas vão funcionar, mas eu já vou explicar pra vocês. Vamos falar desse último livro que, depois de ler Pequenas Grandes Mentiras e Terra em Chamas, eu vou pegar este livro aqui, Recursão, do Blake Crouch, pra ler. O Lucas leu em janeiro, no vlog ele falou muito bem desse livro. Imagina se ele convenceu vocês em um vídeo, imagina convivendo com o Lucas todo dia ele falando desse livro aqui. Eu tô altamente convencido pra ler, então eu quero ler esse livro quanto antes pra ver se eu vou me pegar assim nessa narrativa e ficar desesperado pra terminar este livro também. E quem sabe trazer um conteúdo aqui pra vocês de nós dois comentando esse livro, como uma resenha ou de uma outra forma. Se inscrevam então pra vocês verem como é que vai ser esse conteúdo, mas eu tô muito animado pra ler, porque parece ser um livro muito bom. Vai ser meu primeiro contato com o autor também. Eu tenho em casa Matéria Escura, que eu acho que tá lá desde 2018, e como as pessoas estão falando que preferem Matéria Escura do que Recursão, eu vou começar por Recursão pra aumentar o nível com Matéria Escura e não ocorrer a decepção que tá acontecendo com algumas pessoas. Então eu vou ler esse livro agora em fevereiro e assim que eu acabar a gente vai trazer o conteúdo pra vocês. E bom, gente, que história é essa de sorteio, não é mesmo? No vídeo que eu comentei com vocês de desafios, eu falo pra vocês que, diferente de 2019, eu não vou fazer um sorteio geral pra cada mês pra saber em que mês eu vou ler cada coisa. Eu vou fazer um sorteio cada vídeo de leituras pra ler no mês. Nesse vídeo agora eu vou fazer 2 sorteios referentes ao mês de janeiro e fevereiro. Eu sei que janeiro já passou, então pra que eu vou fazer um desafio pra janeiro? Mas só pra fechar 12 certinho. Então, em fevereiro eu vou ler um livro
livro do desafio de janeiro e de fevereiro. Já botei livro pra caramba aqui nessa lista, talvez eu esteja viajando e acrescentando mais pra esses desafios, mas eu vou sortear esses desafios agora depois de escolher os livros que eu quero ler em fevereiro, porque quem sabe eu encaixo um desses livros nesse desafio. Vou estar roubando? Talvez, mas eu posso. E se não tiver nenhum desses livros pra encaixar, eu vou pegar uma nova leitura. Se eu vou acabar em fevereiro ou não, só o destino dirá. Mas de qualquer forma eu vou botar os desafios. Aqui nesse potinho tem 15 desafios, se eu não me engano. Eu coloquei todos aqueles que vocês mandaram no Instagram, mais alguns do ano passado que não entraram pra lista, ou até mesmo que eu gostei e quis repetir. E por que eu coloquei mais? Porque quando chegar no fim do ano eu não vou saber quais os desafios estão por vir. Aí pra ficar uma coisa mais bem sorteada, né, uma coisa bem aleatória os desafios, e eu não tentar adivinhar, eu coloquei desafios a mais, que aí ficam pra 2021 ou sei lá o que eu vou fazer. Ao longo do ano eu posso acrescentar desafios aqui também, não sei, pra apimentar mais as coisas. De qualquer forma eu vou tirar agora de janeiro e de fevereiro. E se vocês quiserem acompanhar também comigo, eu vou adorar saber. Marca a gente nas postagens que vocês fizerem, ou até mesmo aqui nos comentários me diz se vocês vão aceitar o desafio, quais livros vocês vão ler pra cumprir o desafio. Vamos lá! Um cachorro. Vamos lá, deixa eu tirar assim. Primeiro desafio referente ao mês de janeiro é ler um livro parado na estante com mais de 2 anos. Isso é fácil, tem livro aqui para cumprir esse desafio, que é Terra em Chamas. Porém, depois de ler esses daqui, eu vou tentar encaixar outro nesse desafio e acompanhe a gente nas redes sociais para vocês saberem qual vai ser. E o desafio do mês de fevereiro é um livro de suspense ou policial. Podia encaixar outro Stephen King aqui nesse mês, né? Já Doutor Sono. Mas eu acho que recursão entra nessa categoria. Mas como eu falei para vocês, acompanhe a gente nas nossas redes sociais que eu vou informar por lá. Ou quem sabe assistir o mês de leituras de fevereiro, que eu vou tentar trazer o quanto antes esse conteúdo para poder fazer sorteio para vocês poderem participar também. Vai participar desses desafios? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, e também deixa o livro que você escolheu para fazer o desafio. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o joinha, comenta aqui embaixo qual foi o melhor livro lido de janeiro, compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação do canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau!